Falando sobre proposta, que é uma coisa que está faltando, que a gente fica muito em escândalo, né? Sim. E o passado de cada um é importante, falar sobre a trajetória, mas o brasileiro está precisando de muitas propostas em várias áreas, né? Eu queria ver o que o Renan faria como presidente da República nessa questão fiscal. O Brasil está enrolado nos números e a gente está vendo que o buraco está cada vez mais embaixo. O que o Renan faria como presidente da República para consertar as contas do país? Olha, essa é a típica pergunta que os outros pré-candidatos vão se enrolar e vão dar uma fugida. Porque é o seguinte, falando aqui, olhando para a câmera, o Brasil está quebrado, o Brasil está detonado, o Brasil está destruído. E do ponto de vista fiscal, isso significa que as contas públicas estão indo para uma rota de colisão, elas vão estourar. Os impostos para segurar isso vão ter que aumentar, os juros já estão altos, eles vão aumentar, inclusive o dólar voltou a subir, ou seja, a situação fiscal do Brasil, o Brasil é um país que está quebrando. E nós, se você quiser, você que está me ouvindo, quiser comprar um celular e conseguir pagar ele, não se endividar, ter emprego, nós vamos precisar fazer uma série de reformas que vão doer em muita gente interessada. Grandes empresários que querem renúncias fiscais, mas nós vamos precisar mexer, por exemplo, em outra reforma da Previdência, nós vamos ter que fazer uma coisa que é difícil de explicar aqui pro público, mas chama-se desindexação de certos gastos. Nenhum candidato vai falar isso, porque eles querem seu voto. Eu não vou mentir, eu não sou estelionatário, então eu vou falar para vocês, eu vou ter que desindexar os gastos do BPC, ou seja, o reajuste deles não vai ser feito através da base do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, mesma coisa com a própria aposentadoria, eu vou cortar todos os privilégios possíveis do judiciário, fazer isso vai me liberar um espaço fiscal de 250 bilhões por ano. É isso que um presidente precisa fazer. A única coisa séria que um presidente precisa fazer, assim, na transição de mandato dele. Todos os outros não vão falar isso, porque isso tira voto. Mas eu tô aqui pra falar a real. E eu vou voltando até, linkando com a pergunta anterior. É por isso que eu vou ganhar. Porque eu tô falando a real, eu vou falar pros outros. Ô Lula, você não vai querer fazer essas reformas? Bota no cartório. Flávio, bota lá, registra em cartório. Porque eles estão mentindo. Todo mundo sabe que vai precisar fazer uma reforma fiscal pesadíssima no Brasil. Que é a reforma fiscal que no fim do dia vai permitir que uma pessoa consiga comprar um celular e não ficar endividado. Presidente da República, no atual cenário que a gente tem com o parlamento, tem condições de fazer isso sem essa articulação política, por vontade própria? Tipo, o presidente tem essas ideias que você está apresentando aqui, ele consegue executar imediatamente? Olha, a PEC fiscal minha... Tem que passar pelo parlamento. Lógico, mas eu vou dar um exemplo para você. Eu não só falo. Esse projeto que eu falei fiscal já está protocolado na Câmara dos Deputados pelo meu partido. A gente já tem coisa de 70 e 80 assinaturas coletadas junto ao parlamento. E a ideia é eu conseguir o número necessário já para botar em tramitação. Eu quero passar essa reforma na transição. É uma reforma que economiza 3,3 trilhões de reais em 10 anos. E aí a gente não vai ficar tendo que discutir todas as vezes nos programas políticos aqui a questão fiscal. É pra gente resolver de vez. E se eu venci, vamos colocar em perspectiva, se eu ganhei a eleição vindo de um partido que tem 6, 7 meses de idade, significa que eu fui um fenômeno eleitoral. Sendo um fenômeno eleitoral, o espírito do tempo no Congresso, ele vai estar sendo pautado por mim e por essa agenda. Então eu não terei tanta dificuldade, pelo menos no início. Depois, a gente sabe que o Congresso vai fazer o necessário para querer, né, me botar uma faca no meu pescoço para querer grana, que é isso que o Congresso quer. Só que aí eu tenho que trabalhar com relação de forças de uma maneira... Precisa mudar esse esquema das emendas na tua avaliação? Com certeza. E como faz para mudar isso? Tem que mudar o sistema político brasileiro.